Olá a todos os alunos e alunas da plataforma Elencos Atualiza. Sejam muito bem-vindos ao nosso boletim semanal. O nosso objetivo aqui, como sempre, é revisitar as principais decisões, as atualizações da semana no universo das licitações e contratos. E a gente vai direto ao ponto, focando no que é essencial para a preparação de todos, ok? Vamos começar então com as notícias que movimentaram os últimos dias. A primeira vem do Tribunal de Contas da União, o TCU. Ele publicou uma portaria, bastante significativa. Ela estabelece a política de governança e gestão das contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. E isso dentro do próprio tribunal, né? Exato. E essa portaria, ela é um reflexo da complexidade que envolve esses contratos, não é? A gestão de mão de obra terceirizada é um dos grandes, talvez o maior desafio dos fiscais e gestores hoje. Sem dúvida. É um documento bem denso, cheio de diretrizes importantes para quem lida com esse tipo de contrato que é tão comum, né? A leitura completa é mais do que recomendada e o link, claro, já está no nosso material de apoio. E ter uma política de governança, assim, bem estruturada serve de modelo, de inspiração para outros órgãos. Exatamente, é um ótimo benchmark. E, falando em diretrizes que impactam o dia a dia, a segunda notícia da semana vem da Advocacia Geral da União, a AGU. Houve uma alteração importante na orientação normativa número 45, de 2014. O que mudou exatamente? Então, a mudança é crucial, ela atinge em cheio a gestão de convênios e instrumentos parecidos, sabe? O novo texto da UN 45 esclarece, em primeiro lugar, que aquele limite, aquele famoso limite de acréscimo contratual de 25%. Sei, o do artigo 125 da nova lei. Esse mesmo, ele não se aplica a convênios. Uau! Isso é uma mudança em tanto. Abre uma porta para mais flexibilidade na execução, mas, por outro lado, isso não poderia gerar uma falta de controle? Como a AGU tratou essa questão? Essa é a preocupação central, né? E a AGU, ela se antecipou a isso. A norma deixa bem claro que essa flexibilidade não é um cheque em branco. Primeiro, ela ressalta que outros limites podem existir, seja numa lei específica que rege aquele convênio ou no próprio texto do acordo. Certo. E o segundo ponto, que responde diretamente à sua pergunta, é um reforço dos deveres de boa gestão. Qualquer acréscimo de qualquer valor num convênio exige uma justificativa técnica robusta. Ah, bom. É preciso demonstrar que a alteração é necessária, que a natureza do objeto vai ser mantida, que as partes concordam e, claro, que tudo vai ser formalizado por termo aditivo. Entendi. Então, a AGU está dizendo, olha, você não está preso aos 25%, mas a sua responsabilidade de justificar e documentar cada centavo a mais é ainda maior. Perfeitamente colocado. A régua da fiscalização sobe na mesma proporção que a flexibilidade aumenta. Exato. A liberdade vem acompanhada de uma responsabilidade redobrada. Ok, vamos sair das notícias e mergulhar agora no nosso julgado de destaque da semana. Ele vem direto do Boletim de Jurisprudência do TCU, é o Acórdão 2853 de 2025 do plenário e o tema é quente. Contratação direta por empresa estatal para escolher um parceiro, com base na lei das estatais, a 13.303. A grande questão que esse acórdão responde é: em que condições uma estatal pode contratar um parceiro sem licitação? Exato. E o TCU foi assim, muito didático ao listar os requisitos que devem ser cumpridos. E de forma cumulativa, viu? Para que essa contratação direta com base no artigo 28, parágrafo 3º, inciso 2, seja válida. E qual seria o primeiro requisito? O primeiro é que o acordo seja de fato uma parceria empresarial. Não pode ser um simples contrato de fornecimento de bens ou prestação de serviços com um nome diferente. Certo, então não basta só a nomenclatura parceria no documento. O tribunal quer ver a substância de um negócio, com riscos e retornos compartilhados para ambos os lados, é isso? Exatamente isso. O que nos leva diretamente ao segundo requisito. Qual é? A existência de uma oportunidade de negócio clara, com contrapartidas mútuas. A relação não pode ser unilateral. Ambos os parceiros precisam ter obrigações e obter vantagens, sabe? Compartilhando objetivos estratégicos. Não é uma simples relação cliente-fornecedor. Faz todo sentido. E o próximo ponto?
O terceiro requisito é que o parceiro escolhido deve ter características exclusivas ou, no mínimo, muito diferenciadas no mercado. A estatal precisa demonstrar que aquela empresa específica traz algo que as outras não trazem. Pode ser uma tecnologia, uma patente, um know-how único. E isso se amarra ao quarto requisito, imagino. Totalmente. O quarto requisito é que a estatal precisa apresentar uma justificativa sólida que demonstre a inviabilidade de competição. E não basta só dizer, é inviável competir. É preciso provar, com estudos de mercado, com análises técnicas, por que uma licitação não alcançaria o mesmo resultado. E mesmo sem competição, o preço não pode ser qualquer um, certo? Com certeza. Esse é o quinto e último requisito. O valor do ajuste deve ser compatível com os preços de mercado. A ausência de licitação não isenta a estatal do dever de garantir a economicidade. É preciso comprovar que o preço pago na parceria é justo. Entendi. 5 requisitos bem amarrados. E nesse mesmo julgado, o TCU fez uma alerta sobre outra hipótese de contratação direta que às vezes causa confusão, não é? Sim, um alerta muito importante. O tribunal deixou claro que o simples fato de um serviço estar previsto no objeto social da estatal não autoriza por si só a contratação direta com base no inciso I daquele mesmo parágrafo. Certo. Qual a diferença fundamental aí? O inciso I, ele trata da execução de atividades pela própria estatal com a sua estrutura, sua mão de obra dentro da sua atividade principal. Já o inciso 2, que a gente discutiu aqui, é para formar uma parceria com um terceiro. São situações completamente distintas, com requisitos legais diferentes. E confundir as duas coisas? É um erro grave que pode levar à anulação do contrato. Ótimo esclarecimento. Fica nítido que a decisão do TCU busca fechar as brechas para fugas à licitação que não sejam estritamente necessárias e bem fundamentadas. E essa ideia de que toda exceção à regra de licitar precisa ser rigorosamente justificada parece ser um tema recorrente. Vamos ver como isso se reflete nas decisões dos tribunais de contas dos estados. Começando pelo Paraná. O TCE de lá analisou uma consulta interessante. Uma prefeitura pode contratar uma empresa cuja sócia é esposa de um vereador do município? A resposta do TCE foi que, a princípio, sim. Que a lei de licitações não impede. Exato. O raciocínio do tribunal foi bem apegado ao texto da lei, sabe? A vedação do artigo 14, inciso 4 da Lei 14.133 é objetiva. Objetivo em que sentido? Ela impede a participação de empresas ligadas ao dirigente do órgão contratante ou a agentes públicos que atuam diretamente na licitação, como o pregoeiro, o fiscal, o gestor do contrato. E o TCE-PR destacou que o vereador não se encaixa nessas figuras. Ele exerce uma função legislativa, de fiscalização política. Ele não tem hierarquia sobre a prefeitura, nem participa da gestão dos contratos. Então a lição aqui é que o parentesco por si só não contamina o processo. O que o gestor precisa avaliar é a influência real que aquela pessoa poderia ter e não só a posição na árvore genealógica. Exatamente. A conclusão do tribunal foi que não se pode criar uma proibição por presunção abstrata. Seria preciso demonstrar, no caso concreto, que aquele parentesco específico representa um risco real à isonomia, à moralidade do processo. Sem isso, proibir a empresa seria uma restrição indevida. Muito claro. Essa decisão do Paraná foca muito na letra da lei. Mas e quando a questão não é o que a lei proíbe, mas sim o abuso de uma permissão legal? Isso nos leva direto para o Rio de Janeiro, onde o TCE analisou um caso clássico da emergência que nunca acaba. Há um tema recorrente e sempre problemático. O TCRJ analisou um contrato emergencial que foi prorrogado indevidamente. A decisão foi categórica. Essa prorrogação descaracteriza a própria emergência e configura uma irregularidade grave. Faz sentido. A contratação emergencial, pela sua natureza, ela é excepcional, transitória. É um remédio de curto prazo para uma situação imprevisível. É como usar um curativo para um ferimento grave, né? A emergência
é o curativo, para estancar o sangramento agora. Se o problema persiste, você precisa do procedimento correto, que seria a cirurgia, no nosso caso, a licitação. Ficar trocando o curativo toda semana não resolve, só mostra que não houve planejamento para a cirurgia. Ótima analogia. É exatamente isso. Ao prorrogar indevidamente o contrato, o gestor demonstra uma de duas coisas, ambas graves. Ou uma falha de planejamento gritante, a chamada desídia administrativa, ou, pior, uma tentativa de fabricar uma emergência para continuar fugindo da licitação. E em ambos os casos, É uma afronta direta aos princípios da legalidade da competitividade. faz todo sentido. Seguindo o nosso giro, vamos para Paraíba. O TCE de lá multou um gestor por irregularidades num pregão para contratar exames laboratoriais. Foram duas falhas principais, certo? Sim, duas falhas que se conectam e se agravam mutuamente. A primeira foi a ausência de diligências para verificar a execuibilidade da proposta vencedora. A empresa que ganhou ofereceu um preço mais de 50% abaixo do valor estimado pela administração. Um desconto tão grande assim acende um alerta vermelho, né? É a clássica armadilha do barato que sai caro. O gestor vê um preço muito baixo, os olhos brilham, mas ele se esquece da regra número 1 da licitação. A proposta precisa ser viável. A empresa vai conseguir entregar com qualidade por aquele preço ou vai abandonar o contrato? Exato. O próprio edital, seguindo uma instrução normativa federal, a IN 73, previu o dever de realizar diligências nesse caso. O pregoeiro deveria ter chamado a empresa para que ela comprovasse, com planilhas, documentos, que o preço dela era realista. E isso não foi feito. Foi uma omissão do dever de cautela. E qual foi a segunda falha que o TCE-PB apontou? A segunda falha tornou a primeira ainda mais grave. A própria formação do preço de referência da prefeitura era deficiente. A auditoria mostrou que a pesquisa de preços se baseou unicamente em cotações diretas com fornecedores. A jurisprudência dos tribunais de contas há anos manda usar a famosa cesta de preços. Explica pra gente, de forma prática, o que é essa cesta de preços. Pensa como ir ao supermercado para saber o preço médio do arroz. Você não pode olhar o preço em uma única prateleira de uma única marca e assumir que aquele é o preço de mercado, né? Certo, tem que pesquisar. Você precisa comparar diferentes marcas, tamanhos, olhar os preços em outros mercados. A cesta de preços na licitação é a mesma lógica. A administração deve, preferencialmente, consultar um conjunto variado de fontes. Preços de outros órgãos públicos, no portal de compras, bancos de preços oficiais. A consulta direta com fornecedores, que foi a única coisa que a prefeitura fez, é o último recurso. Entendi. Como a base de comparação dele já era frágil, o dever de investigar uma proposta 50% menor era ainda mais urgente. Perfeito. Para fechar nosso bloco de decisões, vamos a São Paulo. O Tribunal de Contas do município decidiu que vedar a participação de empresas em consórcio, por si só, não é uma restrição indevida à competitividade. Como assim? Cabe à administração, ao analisar a complexidade do objeto, o mercado, os riscos, decidir se a participação de consórcios é conveniente ou não para aquela contratação específica. Mas essa decisão não pode ser arbitrária, imagino. Voltamos ao tema da justificativa. Sempre. Esse é o ponto-chave da decisão do TCM-SP. A discricionariedade tem que ser motivada. Não é um proíbo porque eu quero. É um proíbo porque, para este objeto, neste mercado, a execução seria mais eficiente e segura sem consórcios. E eu posso demonstrar isso com argumentos técnicos. E o tribunal deu exemplos? Sim, cito exemplos. A vedação pode ser legítima se o objeto exigir uma metodologia muito específica, que seria difícil gerenciar com múltiplos parceiros, ou se houver poucos fornecedores no mercado e a formação de consórcios pudesse diminuir a competição. A medida precisa ser adequada, necessária e proporcional. Excelente. Cobrimos bastante terreno hoje. Olhando para todas essas decisões em conjunto, fica claro um tema central que as une:
a enorme responsabilidade do gestor público em justificar suas escolhas. Seja ao optar por uma contratação direta, ao vedar um consórcio, ao aceitar um preço que parece bom demais para ser verdade. Os tribunais estão dizendo em uníssono: a sua discricionariedade não é um cheque em branco. A grande lição da semana é que cada decisão precisa ser construída e defendida com fundamentos técnicos sólidos. E essa é a conexão direta com o nosso trabalho aqui na plataforma. A análise aprofundada desses julgados é o que diferencia uma preparação superficial, que só decora a lei, de uma preparação completa, que entende como a lei é aplicada na prática, sabe? A Elencos Atualiza existe para fornecer exatamente essas ferramentas. E, aproveitando o gancho da última decisão que comentamos, do TCM de São Paulo, fica a recomendação para que todos assistam à nossa aula sobre consórcio entre licitantes. Ótima sugestão! Ela já está disponível na plataforma, aprofunda todos os detalhes do tema e vai complementar perfeitamente a discussão que tivemos hoje. Perfeito. Com isso, encerramos o nosso boletim dessa semana. Aconselho a todos que continuem firmes, com bons estudos sobre licitações e contratos públicos. Até o nosso próximo boletim.